pergunta ao grupo. Vou reforçar aqui a pergunta a vocês. Uma dada região, né, vamos admitir que tem uma categoria profissional que está sendo demandado por esta categoria profissional e, de outro lado, a oferta dessa categoria profissional é insuficiente, é pouca. O que acontece com a remuneração desses profissionais? Ele vai ter um aumento de remuneração ou vai ter uma Diminui a remuneração deles. Aumenta. Eu vou colocar de novo a minha pergunta, tá? Bem devagar. Você tem nessa dada região uma procura maior, uma demanda maior por profissionais e uma oferta menor de profissionais, tá certo? Houve uma oferta menor. Então, o que acontece? Se há uma procura maior, tem mais gente procurando, porém não tem quem atenda. Se não tem quem atenda, o salário deles sobem. O salário sobe, né? Se houver contrário, na região você tem uma grande oferta e uma pouca demanda. O que acontece com o salário? Os salários diminuem. Compreenderam? É o mesmo princípio que a gente tem para a mercadoria. A mão de obra é uma mercadoria. Ficou claro? Posso prosseguir? Sim. Professor, eu não entendi muito bem, não. Então, Jennifer, vamos lá, novamente. Mercado de trabalho, tá? Mercado de trabalho numa dada região, vamos colocar São Luís, por exemplo. Vamos colocar que aqui você tenha a necessidade de mais advogados. Há uma grande procura por advogados. Porém, os advogados disponíveis não são suficientes para atender essa procura. Isso vai repercutir de que forma no salário? Os salários vão subir por causa dessa situação ou os salários vão diminuir por causa dessa situação? Subir. Subir, né? Então, você tem muita gente procurando e tem poucos para atender. Então, aí a remuneração sobe. E se a remuneração sobe, também o nível de emprego, o que tiver disponível está empregado. Agora, o contrário. Vamos colocar, eu tenho uma grande oferta de mão de obra qualificada, os advogados, mas eu tenho uma pouca demanda. A demanda é abaixo. Então, o que vai acontecer com o salário desses advogados? Senhores? Repetindo a pergunta, né? Eu tenho uma grande quantidade de pessoas no mercado. De outro lado, a quantidade que existe, ela não é contratada. Fica a pessoa sem contratar porque tem uma grande quantidade. Ao acontecer isso, o que vai reverter com o nível de emprego e com os salários? Os salários vão decrescer, tá? Vão diminuir, que é a grande concorrência. Vão diminuir, tá certo? Ok? É o mesmo raciocínio que é levado para a mercadoria. A mão de obra é uma mercadoria. Okay? Posso prosseguir? Deu certo agora, Jennifer? Ok? Sim. Tá? Muito bem. Vamos colocar um exemplo. Médicos numa cidade pequena. Então, lá na cidade de 10 mil habitantes, lá tem 3 médicos. E na cidade há uma grande carência por serviços de saúde, notadamente essa área ambulatorial. O que acontece com o salário desses médicos? Caem ou sobem? Vamos lá? Quem pode me responder? Pode repetir, por favor? Só pode repetir, professor, travou na hora. Tá, vou novamente. Numa cidade pequena, você tem uma necessidade por serviços de saúde, por médicos. Porém, os médicos disponíveis são poucos, tá certo? Você tem 2, 3 médicos naquela cidade. E a cidade demanda por muito mais em função do tamanho da cidade, das carências. O que acontece com o salário desses médicos? Eles sobem, Aumenta, subir. Aumenta ou descem. Aumenta, né? Ao contrário, numa cidade maior, ainda mesmo, né, você ainda tem que... O número de médicos que são colocados à disponibilidade não dão vazão, então é sempre uma renda adicional, né? Eles sempre estão uma categoria adicional. Posso prosseguir? Ficou claro? Ficou. Pode.
Parte monetária da economia. Então, mercado financeiro é o mercado monetário e títulos, a gente já vai desdobrar ele, e taxa de juros e estoque de moeda. Então, você tem no mercado, um lado, o mercado financeiro, e as variáveis são taxa de juros e estoque de moeda. E aqui embaixo, mercado de divisas, tem a taxa de câmbio, isso é a parte monetária. No mercado financeiro, taxa de juros, eu expliquei, a finalidade da taxa dos juros é remunerar o valor que é dado, é emprestado, é tomado, né? Então, você tem um referencial de remuneração, é como se fosse um aluguel. Você está pegando emprestado e vai devolver o principal, mais uma remuneração por aquele tempo que você fica utilizando os recursos. O estoque de moeda é uma moeda que está na mão do público, tanto nas mãos das famílias, como também na mão das empresas, e o restante está no banco comercial, né? Então, esse é o estoque de moeda de uma dada região, uma dada nação. Mercado de divisas. Nós vimos anteriormente que o mercado de divisas se relaciona às questões de exportação e importação. A exportação, você vende mercadorias e serviços para fora do país. E a importação, você compra mercadorias e serviços para o país. Então, essa relação que dá entre vender e comprar é chamado mercado de divisas. E ele é precificado, você vai quantificá-lo, porque a moeda nacional ela é convertida na moeda de destino, lá onde você está vendendo os produtos ou comprando, você tem que convertê-la para adquiri-la na moeda local, e quando voltar esse produto que você vendeu lá, no caso da exportação, você também vai reverter internamente. Então, aqui também nós vamos ter essa câmbio. Câmbio é a conversão da moeda nacional em moeda estrangeira, ou vice-versa, moeda estrangeira em moeda nacional. Tá? Aí você tem essa relação. Então, pegar um exemplo. A taxa de câmbio é como o valor. Vamos admitir que o dólar estivesse a R$6 e eu quero transformar $1 em reais. Então, $1 equivale a R$6. Essa é a taxa de câmbio. Ou eu estou com reais e quero converter, então, R$6 para $1. Tá? Então, é isso que vai funcionar. Já vamos entrar no detalhe dessa política. Muito bem. O governo deve atuar em duas frentes. A primeira, na capacidade produtiva, produção agregada, e na segunda, nas despesas planejadas, demanda agregada, permitindo a economia operar em pleno emprego, com baixas taxas de inflação e distribuição justa de renda. O que quer dizer capacidade produtiva? Então, o governo deve fomentar, motivar, incentivar que as empresas venham a se instalar, né, dar as condições para que as empresas venham a se instalar e, assim, capacitar mão de obra, nós vamos ter um aumento de emprego. Eu não sei se vocês lembram disso, acho que não vão se lembrar. Houve um movimento há uns anos atrás de instalar uma siderurgia, uma grande siderurgia aqui na ilha, né? Então, essa aqui ia ter um complexo siderúrgico, não era uma empresa, era um conjunto de empresas. Então, para que essa empresa viesse a se instalar, tinha que treinar a mão de obra. Então, teria a não veio acontecer. Mas, Professor, está travando aí. A capacidade produtiva Tá travando, é produção professor. agregada. Então, eu cheguei de... Está travando? Olha, Professor. o sinal. Vou ver se eu falo mais alto. Demorou? Sim, diga. Por favor. Os últimos 3 minutos a gente perdeu do senhor. Tá, então eu volto, vocês me sinalizem, por favor, tá? Então, eu estava explicando que para o mercado financeiro, ele é composto, né, de moedas e títulos, nós vamos ver já detalhadamente isso. A taxa de juros, o papel dela é remunerar o capital.
o capital é emprestado, ele volta na forma original, mais a remuneração, que é uma forma de você alugar o recurso. Então, você vai dar a taxa de remuneração mais o risco que se assumiu. Nós vamos ver isso detalhadamente. De outro lado, o mercado de divisas, que é exportação e importação, que é vender e comprar. E dessa relação, você vai precisar da moeda, na moeda doméstica, o real, para converter na moeda de destino, né? Que pode ser o euro, pode ser o dólar, e vice-versa. Quando você vender a mercadoria lá, ela vai voltar para o país de origem, aí você tem que fazer essa correlação. Então, vamos ter aqui a taxa de câmbio, ok? E eu estava falando também desse registro. O governo deve atuar em duas frentes, na capacidade produtiva e a produção agregada, ou seja, atrair valores. Um exemplo, no âmbito do nosso estado, Maranhão, ele tem uma vocação pecuária, a criação de carne bovina, por extensão. Só que ele não tem um valor agregado ainda, porque nós não temos certificado de não aftosa. Estamos caminhando para isso. Quando você consegue esse certificado, você consegue vender essa carne para outros estados e até mesmo exportar. Com a perspectiva dessa exportação, você atrai empresas que aproveitam o ciclo completo da carne bovina. Não só a carne, mas vou chamar, a pele, o couro, os ossos, as vísceras, todos esses subprodutos são aproveitados e geram uma rede produtiva. Por exemplo, com o couro, você pode desenvolver o segmento calçadista, de artefatos, de bolsas, de cintos. Na parte de ossos, você tem uma série de coisas como os pentes, enfim. Então, todo o nosso material ele sai daqui do estado do Maranhão e vai para os estados do Ceará e aqui do Tocantins, onde poderia ficar aqui e gerar mais emprego e renda, agregar valores. Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Ok, agora ficou, deu para compreender isso. Então, a título só de exemplo, o Mato Grosso do Sul fez um projeto onde ele criou um ciclo do couro. Então, à medida que abatia o boi, era aproveitado integralmente esses subprodutos e eles geraram uma cadeia produtiva que alcançou os empreendedores individuais a nível de artesanato. E isso você contratou muita gente trabalhando em prol do desenvolvimento do Estado. Então, é uma ação bem interessante. O Ceará também fez isso. Um outro exemplo que eu posso dar em dado de capacidade produtiva são ações de governo que fazem a isenção dos produtos para atrair investimentos, para atrair, por exemplo, o Ceará montou as indústrias elas seriam implantadas em municípios fora da capital, para que você pudesse tirar a concentração da capital. Então, exemplo, aqui em Sobral você tem a Grandene. A Grandene é uma empresa de calçados femininos e também masculinos, tem linhas masculinas, mas veio do Rio Grande do Sul e se instalou aqui em Sobral, onde acabou acarreando universidades para dar suporte à mão de obra e indústrias satélites que dão suporte à indústria principal. Então, isso tudo é uma atividade que agrega valor. Você não fica só preso lá na extração, né? Você está trazendo valores adicionais. Vocês estão compreendendo o que eu estou colocando? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Posso prosseguir? Tudo certo, professor. Então, vamos falar agora um pouquinho. Política fiscal são decisões sobre arrecadação e gastos do governo. Nós vamos entrar daqui a pouco. Arrecadação são tributos, né? Associada a tributos. Também você pode arrecadar valores pela venda de títulos. E os gastos é o funcionamento da máquina, pagando pessoal, custeio e investimento. Então, nós vamos ver a relação. Essas relações aqui vão impactar também na
na questão da combate à inflação. Política monetária, decisões sobre o volume de moeda na economia, taxa de juros e crédito. Então, como que isso aqui repercute no consumo? Política cambial e comercial, combate à inflação no equilíbrio externo, saldo balanço de pagamento equilibrado. Nós falamos agora, essa relação de importação e exportação tem um efeito comercial, né? Tem efeito no impacto do comércio, emprega as pessoas, né? Se eu vender mais, vai necessitar que eu contrate mais, eu gero mais emprego e renda. Tá? Então é importante essa relação comercial. Nenhum país hoje sobrevive se não tiver essa relação com o mundo. Política de rendas. A interferência na formação de preços, nós vamos formar preços, salários e desenvolvimento econômico. Tá? Então, aqui um quadro que dá uma noção da política fiscal, como é que ela norteia em cima das questões de crescimento e anti-inflacionário. Então, instrumento, controle das despesas do governo. Então, na política fiscal, então, aqui é uma política de gasto. Então, se eu devo gastar menos, a diminuição de gasto, ela tem um impacto anti-inflacionário. Né? Se eu diminuir os gastos, eu vou fazer com que os preços baixem. Os preços baixando, eu tenho uma forma de não acontecer inflação. Se eu quero um crescimento, eu quero contratar mais gente, então, ou melhorar, aquecer a economia, então eu aumento os gastos. A distribuição de renda, ela é gasto em setores mais atrasados. Então, pegar o IDH como exemplo, eu vou investir em regiões onde o IDH é menor. Vou priorizar os gastos para essas regiões em relação a outras. Então, aqui eu vou melhorar a renda, acaba tendo um impacto na renda. Na arrecadação de tributos, política tributária, aumento da carga tributária. Se aumentar a carga tributária, nós já vimos o impacto que isso faz aos preços, né? Naquele nosso exemplo, que a mercadoria não tinha imposto, passou a ter imposto. Então, a pessoa que passou a gastar mais, aumentou o preço, ela passou a gastar mais, embora tivesse a mesma renda. Então, ela, por gastar menos, aí vai impactar, vai fazer com que o preço dessa mercadoria baixe. Maior crescimento é diminuição da carga tributária, que é o contrário. Aqui vai ter um subsídio, ou vai ter uma redução da carga tributária, que vai permitir um maior consumo. Havendo maior consumo, vai gerar maior crescimento. Na distribuição de renda, nós vamos ter a figura dos impostos progressivos. O que vem a ser impostos progressivos? Quanto maior a renda, maior o imposto pago. Quanto menor a renda, menor o imposto pago. Tá? Então, você vai possibilitar que quem ganha menos tenha a condição de comprar mais. Tem um aumento no seu poder de compra. Quem ganha mais não vai perder. Vai continuar tendo o mesmo impacto, o mesmo poder de compra. Então, a nível de resultados, né? Nós temos os instrumentos disponíveis na política fiscal para a questão anti-inflacionária, o combate à inflação. Você observa que há um movimento de inibir o consumo, diminuir o consumo e investimento. É uma forma de você impactar os preços. Então, na medida que você diminui o consumo e o investimento, aquilo vai fazer com que haja uma estabilidade dos preços ou até mesmo a redução dos preços. Com isso, você tem o efeito contrário da inflação. Já no crescimento, ele estimula o consumo e investimento. Tem um vetor contrário, né? Para ter um maior crescimento, eu tenho que estimular o consumo e também o investimento. E se eu estimular o consumo, eu gero emprego, gero renda e amplio também as unidades consumidas. A nível de distribuição de renda, nós observamos que nos gastos, né, aquilo que eu falei, um avançar nas regiões mais atrasadas. Na arrecadação de tributos, a questão dos impostos progressivos. E no resultado, é beneficiar os grupos menos favorecidos, que seriam as rendas menores. Então, buscar sempre ver como alcançar os grupos menos favorecidos. Alguma dúvida aqui? Observem, sempre há uma relação causa e efeito. As políticas, elas se relacionam. Ela sozinha não faz. Ela Professor, Sim, diga. nessa tabela aí, quando vai progredindo assim, diminuição dos gastos, aumento dos gastos, é uma consequência um do outro? Não, são ações distintas. Então, você está com uma ação distinta. Eu quero fazer uma ação para controlar a inflação. Como é que eu vou controlar a inflação? O objetivo da inflação não é que ela
teve aumento geral de preços. Então, eu vou ter que ter uma medida contra para fazer com que esses preços caiam a um ponto de equilíbrio. Tá? Então, eu diminui o gasto para que o consumo diminuísse e que gerasse uma redução dos preços. Tá certo? Criação, né, da oferta, né, e gerando maior consumo. Ampliando, eu posso pegar e buscar, eu quero ter um controle inflacionário, combater a inflação e buscar um maior crescimento. Mas são questões distintas. Uma não está... Tudo que você falou nos últimos 30 segundos foi cortado. Oi, está cortando? Sim. Vou repetir, então. Você me perguntou se as questões de uma diminuição dos gastos, ela repercute no aumento dos gastos, como se fosse uma relação inversa. Isso eu compreendi corretamente. Né? Elas não estão uma relação inversa. Elas são distintas, são ações próprias, unitárias. Então, eu tenho um combate à inflação, é uma ação específica. Eu quero promover o crescimento, é uma outra ação específica. Correto? Se lembra da Lei Geral da Demanda? Falou? Lei Geral da Demanda, vocês se lembram? Sim. O que era a Lei Geral da Demanda? Não era uma relação inversa? Uma relação inversa, em que um diminui e outro sobe. Inflação, que seja anti-inflacionário. Professor, seu áudio está O travando. conceito de inflação é aumento geral de preço. Está travando. Agora melhorou. Tá. Eu troquei o sinal da internet da faculdade para o meu sinal do celular, que ele é muito mais rápido. Né? Vamos ver se vocês vão me falando, eu vou voltando. Tá? Então, compreendeu essa questão das forças da política fiscal? São ações distintas para obtenção de resultados distintos. Ok? Buscam o bem-estar social, o bem-estar da sociedade. Ok? Posso prosseguir? Ok. Então, a atuação do governo sobre a quantidade de moeda de crédito e taxa de juros é uma política de curto prazo. Vou agora ver política monetária, com o objetivo de estabilizar o nível geral de preços. Então, ele vai pegar o volume de moeda e crédito, tá, e taxa de juros, para viabilizar essa estabilidade de preços. Como ele faz isso? Com emissões de moeda, reservas compulsórias, eu vou explicar o que é, o open market, que é outro instrumento, redescontos e regulamentação sobre crédito e taxa de juros. Então, o que é que nós temos aqui? Tá? Nós vamos buscar, de um lado, controle da inflação. Então, eu vou procurar, não admitir que eu estou num momento de inflação. Se eu estou num momento de inflação, os preços sofreram aumento geral. Ao sofrerem aumento geral, provocaram desemprego, perda de postos de trabalho. Então, agora eu tenho que fazer com que haja um movimento contrário. Como é que vamos fazer isso? Nós vamos fazer com que haja vamos inibir o consumo, vamos reduzir o consumo. Primeiro momento é nas emissões de moeda. Você vai reter moeda, vai tirar moeda do mercado. A gente usa um jargão, enxugar moeda. Está claro isso? Vocês entenderam? Então, eu produzo uma quantidade de moeda mensal para dar em circulação. Eu vou reduzir 20% esse volume na produção de moeda. Nas reservas compulsórias. O que são reservas compulsórias? É um instrumento onde, quando um banco comercial ele deseja funcionar, ele apresenta todos os requisitos para a autoridade monetária, e dentre esses ele mostra que tem
liquidez, ele tem quantidade de dinheiro para operar. Só que o governo obriga que parte dessa liquidez, parte desse caixa, fique parado, bloqueado. Ele fica numa conta, tá certo? Depósito compulsório, nessa conta. Se eu precisar que esse dinheiro ingresse na economia para motivar o consumo, aí eu reduzo o volume de depósito compulsório. Se eu quero entrar na economia para retirar o dinheiro, para que ele dificulte o consumo, as taxas de juros cresçam, os prazos diminuam, então eu vou lá e amplio o montante de depósito compulsório. Eu tiro da movimentação do banco e vai para essa conta, e fica parado. Então, é esse o objetivo da reserva compulsória. É um percentual sobre depósitos à vista no banco, junto ao Banco Central. Ficou claro essa questão do depósito compulsório? Pode repetir, por favor? Vamos repetir. É um instrumento o qual, quando um banco se credencia para abrir suas atividades, para criar, né, ele é credenciado, ele tem uma autorização de funcionamento. Para que isso aconteça, um dos requisitos é que ele apresente que tem, né, valores para funcionar. Vamos pegar um exemplo. Vamos admitir, eu vou abrir o banco, eu preciso de R$ 1 bilhão. Abrir o banco lá, eu tenho essa disposição, esse montante aqui, está em bancos, vai vir para o meu banco, ok. Você vai abrir, mas o banco vai guardar 20% uma conta à parte e vai ficar como compulsória, parada, lá, aplicada parada, mas não vai para uso. Qual o objetivo desse compulsório? Ele vai ajudar a regular, né, de um lado, quando for necessário, para ampliar o consumo, ele é liberado. De outro lado, quando é para reduzir o consumo, ele é ampliado. Você retém mais valores nessa conta de compulsório. Compreenderam? Ficou claro agora? Mais ou menos, porque ele faria isso, sendo que para reter ele não vai usar, no caso de alguma falha no dinheiro do banco, ele Não. se manter. É um instrumento de que você possa, ao momento certo, você ter uma reserva que você vai influir, se for o caso, você libera essa reserva para esse uso, ou de outro lado, você amplia essa reserva para tirar do dinheiro do mercado para que o consumo diminua. É uma reserva técnica. Tá? É como se você tivesse POP. Todos os bancos têm compulsório e esse percentual ele varia. Se a economia vai bem, a tendência é que esse compulsório diminua, tá certo? Se a economia vai mal, a tendência é que o compulsório amplie, aumente, porque eu vou tirar. Na hora que eu fico com mais dinheiro preso, eu estou tirando do mercado. O fluxo, o movimento desse dinheiro é menor. Se o movimento é menor, é a mesma coisa de oferta e demanda. Tá? Há uma procura por dinheiro, mas o dinheiro está escasso. O que acontece com as taxas de juros? Sobem. Os prazos de financiamento de crediário, antes eram maiores, mais elásticos, agora são menores. Tudo isso é um conjunto de fatores para levar a ver uma redução do movimento de crédito, e isso vai repercutir no que os preços vão baixarem, voltar ao equilíbrio. Do outro lado, quando você faz para aumentar o consumo, para que haja maior consumo, o crédito ele vem e as pessoas utilizam o crédito para fazer esse consumo. E com isso mais encomendas, e com isso mais empregos, mais compras. Então, são dois momentos que existem o uso dessa ferramenta, desse instrumento. Compreendeu agora? Ok. Muito bem. Então, ele é um elemento, uma ferramenta, né, da política monetária.
complementar o caixa do governo, para cobrir o seu déficit. Então, imaginemos que o governo tem como a receita, os tributos, os impostos, as taxas, e mais a captação que ele faz dessas letras, desses títulos a nível interno, dentro da fronteira brasileira, dentro do nosso mercado, e a nível externo. Ele também coloca esses títulos nas bolsas estrangeiras. Ficou claro? Entender o papel do Open Marketing? Alô? Sim. Professor, você pode explicar mais um pouquinho, que eu não consegui compreender. Vamos lá. Tantas vezes é importante esse feedback que vocês me deem. Então, voltando. Open Marketing é uma ferramenta da política monetária. Primeiro eu quero que vocês entendam o que é, depois eu vou explicar como é que ela vai influenciar no mercado na questão da inflação. Primeiro vamos entender o que é. É como se você fosse colocar lá uma letra do Tesouro, né? Um organismo. Hoje você pode comprar diretamente pela internet, em site direto. Antigamente tinha que ter uma corretora. Hoje você pode comprar, você vai lá, se habilita e faz a transferência e compra o valor que você tem disponível. E resgata nos prazos que tem lá, então fixos, né? 1 ano, 3 anos, 5 anos, enfim. Então, o objetivo é esse. Ele oferece uma aplicação de renda fixa. Você que é o poupador, opta, eu vou deixar o meu dinheiro que estava na poupança, uma taxa menor, eu vou optar por uma outra taxa maior, que não tenha risco, que os riscos sejam minimizados, ou não tenha risco. Então, você fez essa operação. O governo colocou o papel, você comprou o papel, pegou seu dinheiro e deixou à disposição do governo. Ao fim do prazo, você vai ter o principal resgatado, mais a remuneração que você está contratando. É um contrato. Muito bem. Então, tem algum exemplo para esse título público? Oi? Tem algum exemplo que você possa dar sobre essa venda de títulos públicos? O Tesouro Direto. Hoje você tem o papel da figura do Tesouro Direto, que um site que você compra e vende o título, né? É uma letra, é um papel com prazo. Você assina um contrato que você dá, vou dar um exemplo, R$1.000. Então, eu vou pactuar R$1.000 um prazo de 1 ano. Daqui a 12 meses eu vou receber os R$1.000 que eu coloquei e mais a taxa de juros que está lá. Vamos admitir que a taxa que está lá foi de 5%, hipoteticamente. Então, eu vou receber R$1.050 ao longo de 1 ano. Compreendeu? Então, é um empréstimo, digamos assim, um empréstimo não com deixa de juros. ser uma operação, é uma aplicação e não deixa de ser um empréstimo. Você está comprando papel, você vai resgatar. Mas eu precisei resgatar antes do prazo. O que vai acontecer? Vai ter aqui uma figura, você vai perder, você vai perder uma parte desse valor. Normalmente você vai perder a remuneração. Tá certo? Se eu resgatar antes do prazo, eu vou perder o que eu contratei. Certo? É uma captação de recursos. Você tem esse tipo de captação tanto a nível doméstico, interno, aqui dentro do país, como a nível externo, nas bolsas de valores de outros países. Então, se o país vai bem, ele tem uma boa procura para os seus papéis. Se o país vai mal, não cumpre os seus compromissos, ou tem insegurança jurídica, ou seja, as coisas mudam do dia para a noite, não é mais assim, passa a ser assado, então isso repercute também na nota. Esses papéis eles recebem uma nota, AAA, ABAA, tem as notas das corretoras, tá, da situação de cada país. Eles recomendam ou não recomendam essa aplicação, em função da conjuntura daquele dado país. Mas o objetivo é esse, captar recursos, ele vai captar no mercado os recursos para suprir o déficit. Né? Então, no momento, se a minha arrecadação, impostos, ela é menor do que os meus gastos, eu tenho que buscar mecanismos de refinanciar, eu vou assumir uma dívida interna, a chamada dívida interna, essa operação de dívida interna. E a dívida externa é quando você contrai lá fora. Compreenderam? Posso prosseguir? Não querem que eu repita? Sim, professor. Bom,
Se a compreensão desse conceito, então vocês têm um mecanismo de compra e venda do papel público com o objetivo de captar recursos. Mas isso vai ter um desdobramento agora sobre a inflação. Então, imaginemos, quando existe muito dinheiro no mercado, o fluxo está correndo, né? As aquisições estão correndo, então o que acontece? Há uma tendência de o quê? Haver um momento, sinceramente, você vai ter um consumo maior, lá na frente os recursos vão escassear, os preços vão subir, e a tendência é que no futuro tenha inflação. É isso? Desde que haja um fluxo, vou chamar um fluxo bem folgado de recursos, uma liquidez grande no mercado. Então, qual é o mecanismo que também se usa? Qual é o mecanismo também que se usa para obter uma redução desse fluxo de moeda no mercado? O governo vai, tá certo? E ele pega e vende os títulos dele, tá certo? Vende os títulos dele. Quando ele vende os títulos dele, a pessoa que está com dinheiro, né? Ela vai comprar o papel e vai dar o dinheiro. Então, ele vai tirar o dinheiro do mercado. A mercadoria, a moeda fica escassa, tem menos recursos disponíveis no mercado. Então, o mercado, o open market, ele ajuda a controlar esse volume de moeda que está no mercado. Travou, professor. Alô, professor, caiu. Oi? Travou? Travou, Alô? travou. Voltou? Agora já voltou. Alô? Alô? Me dá retorno. Alô? Voltou, professor. Voltou, né? Então, voltando aqui, só para a gente... Voltou, né? Ok. Eu vou pedir uma coisa para vocês. Eu deixei um vídeo falando sobre inflação, tá? De 7 minutos, está lá na 5ª aula, vocês vão só clicar no link, ele vai abrir o YouTube e vocês vão ver esse vídeo. E a gente vai conversar sobre ele na próxima aula. Tá claro isso? Ok? Beleza, beleza. Então, é um vídeo curtinho. Professor. É um vídeo animado, não é vai ter uma animação. Ele vai explicar o que é inflação, faz exemplos, figuras, bem interessante, tá? Então, eu pediria que vocês, por favor, vissem e a gente vai conversar sobre ele na próxima aula. Eu quero terminar aqui. Sim, está ouvindo? Só uma pergunta. Sim. É porque eu já pesquisei um pouco sobre o que é inflação, porque eu já via muito no jornal falando isso, eu queria ter um entendimento. A inflação é quando há um número elevado de notas circulando no Brasil, o que faz com que a nota desvalorize. Esse desvalorizamento da nota pode ser visto como a criação dessa nota de R$200, porque isso, de uma certa modo, ela desvaloriza a nossa moeda, não desvaloriza? Não, olha, o que a gente tem que ter uma representação? Não é a moeda, a nota de R$200 que vai desvalorizar a economia. A gente tem que enxergar que é uma série de variáveis, um cenário que dá credibilidade ou não dá credibilidade. Então, quando você vê a mídia criando formações que não são verdadeiras e que vai essa informação lá para fora para o comprador, e o comprador é levado a ter um juízo de valor equivocado, então ele substitui a compra do Brasil, você deixa de vender. Deixando de vender, você quebra esse círculo virtuoso. Tá? Então, eu quero colocar assim, a inflação é uma conjunção de fatores. Tá? Entre eles, tem a desvalorização da moeda, como você está colocando. Não é que ela seja em decorrência da desvalorização da moeda. Agora, nós estamos com esse plano real já temos mais de 20 anos, né? Foi 94, 2014, 16 anos, 26 anos. 26 anos. E você tem as moedas, antigamente não foi o caso, vocês não alcançaram isso, mas tinha a cédula de 500, tinha a cédula de 1.000,
né, em momentos anteriores, né, anteriores ao real. Então, nós recorremos 26 anos. Se nós formos ver as variações de inflação ao longo desses 26 anos, que a moeda teve um ganho real, não repercutiu na criação de uma moeda de 200, de 500 ou de 1.000. Não é isso que vai levar a aumentar a inflação. Não é esse o aspecto. É uma conjunção de fatores, de variáveis, e entre eles eu destacaria a credibilidade. Porque a credibilidade, você, olha, eu estou vendendo um produto brasileiro, não, vou comprar porque a garantia é assegurada, a vida útil dele é assegurada, eles cumprem os compromissos. Ou, não vou comprar porque os caras são enrolados, estão mudando as regras o tempo todo mundo fala mal de todo mundo. Então, eu queria deixar esse aspecto para a gente refletir, tá? Independente de viés ideológico. A gente tem que falar bem na nossa terra, conseguir trazer mais gente, né, para comprarem mais do nosso produto, para gerar mais renda e, com isso, você se manter equilibrado. Se nós mantermos uma faixa de 0 a 2% de inflação anual, nós estamos dentro de um equilíbrio. E, por enquanto, estamos nos mantendo nessa faixa. Tá? Deu para compreender? E, professor, o senhor falou ainda agora aí da valorização que o brasileiro tem que ter do próprio país, mas alguns anos atrás o Brasil, eu não sei como é que se classifica, eu esqueci, mas ele perdeu o selo de bom pagador, né, que ele tem, que cada país tem, e ele perdeu essa garantia, ele perdeu. Vou te explicar, a gente pode trazer até na próxima aula para mostrar. Existem agências, corretoras internacionais, que elas avaliam a situação de empresas e países. Para indicarem ao mercado o investimento, é o rate, que é chamado rate, né? A nota daquele papel ou daquele país. Então, o rate brasileiro, há anos atrás, ele era melhor. Aí ele começou a perder essa condição, já foi melhor. Ainda hoje o Brasil tem 25 países que são destinos de investimento de capital no planeta. O único na América Latina, no momento, é o Brasil. Nossos vizinhos, infelizmente, estão numa situação mais difícil. Então, o Brasil é a 8ª economia, dentre as economias, está entre o clube dos 20, né? Mas ele realmente já obteve no passado notas melhores, mas hoje ele está caminhando para isso. Então, nossa taxa de juros é uma taxa relativamente pequena, 2% ao ano, a inflação está projetada em 1,94, a despeito dessa pandemia. Na pandemia, o PIB estava negativo em menos 10,9 lá em março, já está chegando a menos 4 agora. Então, a tendência é que haja buscar esse equilíbrio. Agora, repetindo, para você compreender, o conceito de inflação é aquele que eu venho falando. É o movimento geral dos preços. Então, houve um aumento generalizado dos preços. Então, a gente configura o fenômeno da inflação. Há uma redução generalizada dos preços. Vamos configurar a deflação. E neste ano, nós tivemos 2 a 3 meses, lá se vocês vão se lembrar, que nós tivemos deflação. O que é que houve isso? As pessoas não iam comprar porque os preços estavam por demais elevados. Então, ficam na prateleira, aí o preço cai, então há a deflação. Ok? Dúvidas? Posso prosseguir aqui um pouquinho? Alô? Tudo ok, professor? Sim. Enfim, então, esse filme de questões da... Nós estamos aqui falando de política monetária, que é a introdução de política monetária. A outra questão, então, a compra e venda ela vai ajudar o fluxo de moeda no mercado. Quando há um fluxo maior, favorece o crescimento. Quando há um fluxo menor, reduz o crescimento e combate a inflação. Redesconto, essa figura aqui do redesconto. Você imagina uma operação, o Banco Central é o banco dos bancos, ele é que controla os bancos todos, ele acompanha e fiscaliza. Ele tem um acompanhamento diário do volume de recursos disponíveis, para ver a sensibilidade, se haverá algum risco de os clientes de um determinado banco procurarem o banco e ele não ter recurso suficiente para fazer face, né? Então, quando isso acontece, esses bancos podem recorrer ao Banco Central para uma operação chamada redesconto, que não deixa de ser um cheque especial de curtíssimo prazo. O Banco Central empresta para esses bancos
terem esse dinheiro suficiente para cobrir o caixa do dia. Tá? Vamos admitir, o Banco A está precisando de R$ 1 milhão, ele não tem liquidez, não está com dinheiro no caixa. Então, ele pega e gira e busca essa operação no Banco Central, dando garantias físicas e pagando juro elevado. Quando ele procura esse sinal, é um sinal que ele está com dificuldade. Aí o Banco Central já procura, para garantir ao sistema financeiro, já um substituto para comprar essa organização e o banco prosseguir sem problemas. Ficou claro? Então, é uma operação, não deixa de ser uma operação tapa-buraco, né? É um cheque especial, só que é um cheque especial dos bancos. E aqui o controle de crédito, regulação sobre crédito e taxa de juros, é aquilo que eu falei há pouco para vocês. Numa condição de eu querer motivar o consumo, eu amplio o número de mensalidades e facilito o financiamento com uma taxa de juros menor. Então, vocês se lembrem, antigamente, não eram nascidos, mas só referenciar para vocês, nos anos 80, você conseguia comprar um veículo em 12 parcelas, 12 meses. Hoje, você consegue financiar um veículo em até 84 parcelas, 84 meses. Logo, se isso acontece, provoca uma facilidade no crediário, né, no crédito. Então, um número de parcelas maior vai permitir que uma renda menor, comprometimento da renda, tá certo? A mesma coisa é o financiamento de eletrodomésticos. Se você consegue financiar em 24 vezes a uma taxa de juros menor, você vai ter uma grande procura, e uma grande procura vai gerar a oferta e vai movimentar esse segmento de eletrodomésticos, e assim o próprio comércio. Então, a regulamentação de crédito e taxa de juros, de um lado, ela favorece o crescimento. Se você tiver uma expansão do número de parcelas, uma redução de taxa de juros, você faz isso. Ao contrário, se eu reduzir o número de financiamentos, parcelas, e ampliar a taxa de juros, eu vou deixar uma prestação mais alta, mais salgada, que vai desmotivar a pessoa. A pessoa, não, vou esperar um pouco mais, eu compro lá na frente. Ficou claro isso? Senhores? Sim. Sim, né? Sim, professor. Sem problema. Muito bem. Eu gostaria de fazer rapidamente aqui a chamada, tá certo? E vocês repetindo. Ficou o vídeo sobre inflação.